Salve, salve galera! Aqui quem tá falando é o professor Daniel e esse é o podcast Bicho Geográfico. Seja muito bem-vindo! E para marcar esse início desse novo projeto, eu preparei o primeiro episódio, um episódio muito especial aí, inclusive trouxe um convidado diretamente da Flórida, Estados Unidos, ele que é especialista em furacões, professor Marcel Ligabô. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco com ele ali. Então, antes de começar aí a entrevista, eu tenho um pouquinho para passar para vocês aí sobre o meu conhecimento sobre furacões, tirar algumas dúvidas, trazer algumas curiosidades e bora lá. Bom, então partindo da base, né, da onde se formam os furacões, a ideia basicamente é que eles se formam através de grandes tempestades no oceano. Então eles se formam de uma evaporação muito grande de água para a atmosfera e para isso ocorrer são necessárias algumas coisas específicas, né? Uma área muito grande aí, são centenas de quilômetros de evaporação de água nos oceanos, em regiões que as águas estão com uma temperatura alta, né? Basicamente acima dos 27 graus, né? E ventos calmos, né? Áreas de baixa pressão normalmente. E aí, obviamente, que eles se deslocam em águas mais aquecidas, eles vão se alimentar aí do calor latente de condensação. Então, basicamente, esses são os critérios básicos aí para se formar um furacão. Tem que ser, né, uma evaporação muito grande no oceano, águas quentes acima de 27 graus, e por isso que esses fenômenos normalmente ocorrem aí em regiões tipicamente tropicais. Bom, e outra coisa interessante é que os furacões eles não são visíveis assim como um tornado, por exemplo, que você vê aquele funil se aproximando, né, em movimento espiral, assim. Os furacões eles só podem ser observados, né, por imagem de satélite. Né? Lógico que você vai sentir ele pelos grandes ventos fortes, né, que podem ultrapassar aí 250 quilômetros por hora. Isso que já seria a categoria 5 lá na escala Saffir-Simpson, que é a escala aí responsável por categorizar os furacões. Mas ver ele, né, você não consegue ver, só vai perceber aí que os ventos muito fortes estão se aproximando, uma grande tempestade, e aí sim você pode perceber, né, realmente que é um furacão, que trata-se desse fenômeno. E agora que você já entendeu bem como é que se formam os furacões, né? Qual que é a ideia aí desse fenômeno, eu vou convidar aqui um especialista, ele que é geógrafo, especialista em furacões lá na Flórida, né? Tem um canal chamado Tudo sobre Furacões e atualmente é integrante da equipe Hurricane Track lá nos Estados Unidos, professor Marcel Ligabô. Marcel, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite aí. Eu abri uma sugestão lá de perguntas no Instagram para a galera que se interessa pelo assunto participar aí do podcast também. E se você não segue, segue lá, bicho.geográfico, tá sempre atualizado lá o Instagram. E lá você vai conseguir ver outros materiais, né, além aqui do podcast. Bom, e a primeira pergunta, né, que eu recebi, que eu achei interessante já para colocar nesse podcast, é justamente a ideia de como você se interessou aí, né, em trabalhar com furacões, como é que isso entrou na tua vida, Marcel? A minha carreira com furacões, na verdade, começou oficialmente quando eu entrei na USP e já propus a pesquisar sobre furacões com um professor na época, que foi meu orientador, o professor Ricardo Felício, e a partir daí eu comecei a entender mais da parte científica mesmo, né? Pesquisar os furacões como um fenômeno geográfico, um fenômeno atmosférico, né? Então foi entender toda a climatologia por trás deles, mas o interesse de estudar veio quando eu morei aqui de 2003, aqui na Flórida 2005. Então peguei uma temporada, uma das mais ativas da história, 2005, teve
por exemplo, o Katrina, o Vilma. Inclusive, o Vilma passou um dia do meu aniversário, então, assim, marcou bastante a minha passagem aqui nos Estados Unidos e eu me interessei muito, já gostava muito de geografia e me interessei muito para tentar entender um pouco mais esses fenômenos que são realmente fascinantes, né? Eles por si só são muito fascinantes mesmo. E pesquisando sobre o tema, estudando bastante sobre ele, comecei a dar bastante aulas em cursos, inclusive na geografia da USP, sobre os ciclones tropicais. Então, resolvi voltar aqui para a Flórida para realmente estudá-los em loco, né? Estudar eles não só na parte acadêmica, não só na parte teórica, mas também na prática, né? Tentar entender esse fenômeno, quais são os impactos que eles geram, né? Porque a minha fascinação não é só pela questão teórica, é sobre a questão de como que as vidas ou uma região é impactada por esse fenômeno, né? E qual a história por trás disso, né? Onde estão as marcas disso em uma sociedade? Estão claras, você vê aqui vestígios desde da influência que os furacões tiveram na independência americana, na colonização americana e até da formação cultural de algumas regiões aqui nos Estados Unidos, né? Então, é muito fascinante você entender como esse fenômeno da atmosfera vai interferindo na nossa sociedade. Essa vontade de tentar entender os fenômenos na prática foi quando eu decidi voltar aqui nos Estados Unidos, na Flórida, e tive a oportunidade de entrar em contato com o Mark Sudoff, que é um grande pesquisador na área. Ele intercepta os furacões há 30 anos, é um dos pioneiros nessa área aqui nos Estados Unidos, principalmente nas tecnologias que nós desenvolvemos, porque ele também é um geógrafo de formação. Então, desde o começo nos identificamos e numa conferência tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E desde então trabalho, faço parte da equipe dele e fazemos todo esse estudo pré, né, da chegada de um sistema tropical em continente, onde ele vai chegar, como ele vai afetar a região. A gente prontamente coloca algumas câmeras, onde nós achamos que terá maior impacto, no litoral principalmente. E essas câmeras são vivas, algumas não, temos estações meteorológicas para coletar dados. Então, um trabalho muito interessante, que não deixa de ser científico, né? Que nós pegamos bastante dado, mas as imagens que nós coletamos para fins educacionais, né? A gente participa também em algumas comunidades com polícias locais, a gente explica como é que vai ser o impacto na região, pela passagem de furacão, até algumas escolas. Então, como geógrafos, nós nos importamos muito com essa parte de informar, levar o conhecimento da população, educar do que se trata desse fenômeno, né? Quais são os impactos que ele pode trazer para uma sociedade local. E é óbvio que tem alto risco você se expor nessas condições, porém, sabendo que com a extrema experiência do Mark, eu participo dessa equipe e com o maior orgulho a gente pode falar que somos pioneiros em muitas coisas, né? Algumas imagens que nós pegamos em câmeras remotas que nós deixamos são sem precedentes. Furacões de categoria 5, nós vemos o poder da força das águas literalmente destruindo algumas regiões, né? Que a força da água do mar não tem como você parar. Muita gente pensa que os furacões, né, lógico, são relacionados com vento, mas 90% do impacto causado pela passagem de furacão vem da água, seja de chuva ou pela elevação momentânea do mar e pelas ondas. Porque a água não dá para você parar, né? Imagina que 1 metro cúbico de água tem 1 tonelada, então isso em movimento ainda, você não consegue parar essa força. Vento você consegue. Hoje em dia
as construções, as janelas são preparadas, né? Então também tem isso que fundamenta nosso trabalho, né? Quais regiões estão preparadas ou não? Nem todas estão. Os códigos de obras são diferentes em cada estado aqui nos Estados Unidos. A capacidade da população de se preparar também é diferente, né? É uma sociedade cheia de contrastes americana, né? Peculiaridades regionais. Então assim, cada região se prepara e tem uma característica diferente a cada furacão, né, um ciclone tropical. Então a gente trabalha literalmente vendo quais são os impactos em cada região. Então isso, se você analisar do ponto de vista de educação do que pode gerar esses sistemas, é um trabalho sem precedente que nós fazemos. Conhecemos outros que façam isso, né, que fazem isso. E lógico, não somos só nós, mas como já temos aí, no caso o Mark, já tem 30 anos de experiência na área, muitas tecnologias que nós desenvolvemos são únicas, né? Então as câmeras remotas, estações meteorológicas que nós colocamos, né? Então muitos dados, às vezes, que o Centro Nacional de Furacões, que é a entidade responsável pelo monitoramento aqui no Atlântico e na costa leste do Pacífico, né, que é um braço da NOAA, alguns desses dados que nós coletamos vai para os dados oficiais pela passagem de furacão, porque as pessoas às vezes não entendem como é difícil você pegar dados sobre furacões, né? Você coletar esses dados, é dificílimo. Então nós estamos avançando bastante nesse monitoramento, não só de coleta de dados, mas de monitoramento visual para educação mesmo, né? De base e também com muita. Porque vídeo é dado, né? Então, hoje, inclusive, a gente tem algumas parcerias que nós conseguimos, obviamente, ver a velocidade dos ventos que chegou numa região pelas ondas que estão chegando do litoral, né? Então, são alguns métodos que nós, através das nossas imagens, a gente consegue entender melhor como é que foi a estrutura desse furacão numa região, né? Porra, muito bacana mesmo, cara. Já que você falou aí dos métodos, gostaria que você falasse um pouco justamente sobre isso. Quais são as técnicas utilizadas aí para você conseguir categorizar um furacão, né? Para você medir ele e saber dizer, não, esse furacão aqui é escala 3, esse é escala 5. Conta um pouco pra gente aí como é que funciona esse lance aí das técnicas utilizadas mesmo. Para fazer medição da intensidade de um furacão, muita coisa mudou nos últimos anos e a tendência é mudar ainda mais, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque o nosso monitoramento, capacidade de monitoramento, aumentou muito. Então hoje nós temos uma rede de radares, distribuição de radares muito grande. Nós temos imagens de satélite cada vez melhores. Então, assim, nossa capacidade de monitoramento aumentou muito, muito mesmo. Então, isso nos dá alguns recursos de identificar essas tempestades até mesmo antes delas se formarem. Então, isso avançou muito nos últimos 15 anos. Tá? Quando eu comecei os estudos, lá em 2007, não tínhamos tanto recurso como nós temos hoje, né? E acredito que vai aumentar ainda mais, né? Então, nós avançamos muito em tentar entender a rota da tempestade, como ela vai se formar, né? Fazer um prognóstico muito assertivo da temporada antes dela começar, se vai ter muitos furacões, se vai ter poucos. Agora, saber a origem, exatamente onde eles vão se formar antes, isso é um problema, né? Isso ainda é um problema muito grande e com certeza não vamos solucionar. A gente consegue ver com horas ou até dias de antecedência, né, esse processo da natureza, esse processo atmosférico se formando, que ele não nasce de uma hora para outra, né? Um processo demora um tempo. Então isso a gente conseguiu através da melhoria dos monitoramentos, né? Radares, estações meteorológicas também e principalmente satélites. Agora, a intensidade do furacão, isso também muda, como nós olhamos o furacão. Hoje ainda usamos a escala de vento Saffir-Simpson, tá? E a escala de ventos é justamente como o nome fala, é baseado na intensidade do furacão pelo vento. Só que isso, em teoria, não é muito assertivo, porque grande impacto, como eu já havia falado, dos furacões é pela força da água. E a escala Saffir-Simpson não diz nada sobre elevação momentânea do mar,
sobre precipitação de água, né? Então, assim, resumir o furacão ao vento é literalmente desconhecer o impacto que esse sistema pode causar. Então, a tendência, eu faço parte de muitos aqui nos Estados Unidos que brigam pela mudança da escala Saffir-Simpson de vento, tá? E a gente começar a adotar a intensidade do furacão através do centro de baixa pressão, né? Porque a baixa pressão é um indicativo muito melhor de você saber não só a potência dos ventos, mas também como é que vai ser a questão da elevação momentânea do nível do mar. E que é o principal fator de impacto gerado por um furacão. Além do fato também de que para você medir a intensidade de um furacão hoje, você tem que, literalmente, você tem que estar na parede do olho do furacão, que lá estão os ventos mais fortes, né? Então imagine que um furacão, como eles variam aí de 200 até 1.000 quilômetros de diâmetro, você está falando da parede do olho do furacão, coisas aí de 1, 2 quilômetros, no máximo 10 quilômetros. Dificilmente isso acontece. Geralmente fica entre 1 e 2 quilômetros. Então imagina você no meio dessa tempestade, como é que você afere esses dados? Você tem que ter uma aeronave que sobrevoa, entra dentro da tempestade, na verdade, né? E lá ela solta uma sonda, né? Na hora que essa sonda cair, tiver a praticamente 10 metros da superfície do mar, é ali que é coletado o, o dado oficial. É lógico que o perfil todo da atmosfera ele conta, é estudado todo o perfil. É que o dado oficial da intensidade do vento é dessa última, antes do que a gente fala do splash, né? Antes de cair no mar, né? Então, assim, coletar isso é muito difícil, porque imagina uma nave sobrevoando a 5.000 pés de altitude e soltando uma sonda com ventos rotatórios que vão jogar essa sonda para longe, né? Então, assim, o primeiro que acertar é muito difícil, né? Hoje a equipe os Hurricane Hunters, literalmente caçadores de furacões, que é uma equipe tanto do Exército quanto da NOAA, eles trabalham junto com o Centro Nacional de Furacões. Eles são uma equipe muito especializada, eles sabem fazer isso muito bem, mas é muito difícil, né? E você tem esses erros, né? Tem um erro de aproximação aí. Então não é muito fácil pegar, né? Porque lembrando que os ciclones tropicais e furacões é um fenômeno marinho, né? Mesmo quando ele chega em continente, dificilmente você vai ter uma estação meteorológica exatamente naquele ponto onde estão os ventos máximos, entendeu? Então é muito complicado. Não sei que você tivesse aí, por exemplo, numa cidade de São Paulo, uma estação meteorológica oficial a cada quarteirão, né? Só para vocês se ilustrarem um pouco, né? Então, dificilmente você vai ter esses dados oficiais. Então, é muito difícil. Tem algumas universidades que trabalham, tem umas estações meteorológicas, umas antenas, que imagina, essas antenas têm que estar a 10 metros. Então, você vai atrás do furacão a tentar adivinhar onde eles vão passar, para tentar saber onde vai ser o máximo dos ventos, para tentar ali colocar uma estação meteorológica em horas de 10 metros de altitude e fixá-la bem. Não é fácil. Agora, medir pressão atmosférica é fácil. Um barômetro portátil, literalmente você pode deixar em qualquer lugar que ele vai medir a pressão ali, né? Então, você obter dados de pressão atmosférica é muito mais fácil. E a pressão atmosférica, você sabendo ela e adquirindo ela, por ser mais fácil, você consegue identificar os impactos melhor do que a velocidade dos ventos. Por exemplo, o Katrina, o maior exemplo de todos. O furacão Katrina, ele passou como categoria 3, quase 2. Tá? Ele estava perdendo intensificação. Mas os danos gerados pela passagem dele foi muito grande. Por quê? Porque por mais que os ventos fossem de categoria 3, o centro de baixa pressão era muito pronunciado, era muito baixo. Então, o mar elevou muito. Nós estamos falando aí de 6, 7, 8 metros, fora as ondas, né? Então, é isso, ó. O problema do Katrina foi o vento, foi a água, né? O alagamento, né? As represas não foram suficientes para reter, é lógico que algumas tiveram que ser implodidas para diminuir a pressão sobre outras áreas centrais, então, de propósito, foi feito os alagamentos. E isso aconteceu também no furacão
Betsy, no Dona também, nos anos 60. Não foi a primeira vez que isso aconteceu em Louisiana com Katrina. Mas, enfim, só para ilustrar como é muito mais fácil a gente relacionar os impactos de um furacão com o centro de baixa pressão do que com os ventos em si. Pô, agora eu tenho uma dúvida minha aqui, Marcel, que eu acho que a galera também deve estar se perguntando aí sobre o risco da profissão, né? Pô, uma profissão extremamente perigosa, porque você fica indo atrás de furacões aí, né? E sabendo dessa intensidade aí, desses furacões altamente destrutivos. Você tem alguma história para contar? Algum risco que você já correu? Algum apuro que você já passou aí? Só para a gente fechar aqui a entrevista. Lógico, trabalhar com o Mark, estar junto com ele, às vezes nós estamos no mesmo carro, inclusive, geralmente nós estamos em dois ou três, então eu e ele, mais algum outro da nossa equipe, às vezes só eu e ele. Então, assim, ele sabe exatamente como tem que reagir durante um furacão, que são horas, tá? É um evento que demora horas e horas, até dias, né? É muito cansativo mesmo, às vezes a adrenalina que segura a gente. E a gente dirige por quilômetros e quilômetros a frio, tá? Chegou a dirigir, às vezes, para ir atrás de um furacão, cerca aí de 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, tá? Então, assim, é muito cansativo. E, lógico, estando com o Mark é muito mais tranquilo, porque eu sei que além dele, de a gente conhecer a região local, bem, ele sabe muito bem os pontos fracos de cada localidade, como que pode ser o impacto gerado ali. Então, é muito mais tranquilo, né? Eu aprendo muito com ele, né? Então, não recomendo a ninguém não vá atrás de furacão, quem tiver oportunidade, aqui nos Estados Unidos, na América Central, não é simples, é muito risco. A gente sabe o que a gente está fazendo, tem um conhecimento teórico e prático, tá? Temos equipamento para isso, então, mas dá medo, sim. Estaria mentindo se não tem horas que dá medo, sim. Último exemplo, ano passado, em 2021, durante o furacão Aida, que chegou com 240 quilômetros por hora, pra vocês terem uma ideia, 245 acima já seria um categoria 5, né? Então, ventos muito fortes e o carro literalmente parece que vai tombar, né? Você tem que saber exatamente parar em favor ao vento, né? Qualquer mesovórtice, qualquer mudança repentina, você tem que estar preparado, entendeu? Então, assim, eu estaria mentindo se às vezes não dá medo. Dá, lógico que dá. É uma situação, você fica em horas muito vulnerável, né? Então, dá aquela sensação que o carro vai virar, que alguma coisa vai bater e quebrar. Eu acho que momento de tensão tem vários, né? Agora, os piores são os depois da passagem do furacão, porque fica sem luz regiões às vezes são muito litorâneas, de difícil acesso, mangues, né? Áreas rurais muito grandes, áreas alagadiças. Então nós colocamos os equipamentos, câmeras, estação meteorológica, e depois temos que recuperar, né? E sem luz, é muito complicado a gente entrar em regiões que às vezes nem o exército vai, né? E nós vamos retirar algumas câmeras, inclusive uma vez retirando umas câmeras em Louisiana, ah, era incrível, você andava assim na estrada e você literalmente via os jacarés passando na sua frente, né? E a vida animal mexe tanto, os furacões, eles perdem o seu habitat, né? Perde todo o nicho deles ecológico, né? Impacta muito, né? É uma coisa muito impressionante. As aves ficam malucas, elas cantam muito alto, né? É um barulho muito grande durante a noite das aves, principalmente. Você vê animais saindo de tudo que é lugar. Cobras é muito perigoso. O nosso maior medo nesses momentos, retirar os equipamentos, com aranhas, né? Alguns animais assim, que aí você está no meio do nada, às vezes quilômetros e centenas de quilômetros longe de qualquer civilização e exposto a essas condições. Acho que a pior história mesmo são as histórias de recolhendo os materiais depois da passagem do furacão. Inclusive no próprio Aida, engraçado é um modo de falar, né? Mas foi engraçado que eu registrando o impacto que ele causou na região, no sul da Louisiana, estava ali na cidade de Raceland, um pouco mais ao sul, e uma oficial do exército, inclusive de tanque, né?
me parou perguntando se eu tinha gasolina. Aí eu falei, olha, o que eu tenho de gasolina aqui é para eu conseguir voltar, sair daqui, né? Que você não conseguia sair, eu não conseguia voltar pro hotel no Mississippi, que estava no Mississippi. Eu tive que ir até Louisiana, quase fronteira do Texas, para pegar hotel, combustível. Aí eu falei para o oficial, o que eu tenho é para eu conseguir sair. Infelizmente eu não tenho mais para te ajudar. E ela falou, porque o pessoal da FEMA, que seria a Defesa Civil Americana, ainda não tinha chegado. Eles estavam sem gasolina ali. Olha, me desculpa, né? Não tem como eu ajudar. E, então, assim, essas histórias depois do impacto são as mais, às vezes, comoventes, às vezes engraçadas, às vezes perigosas, né? Porque durante o furacão a adrenalina é muito grande, concentração muito grande, e nós estamos focados em monitorar, em pegar dados. Nós temos alguns projetos, soltar os balões meteorológicos dentro, com câmera, dentro do furacão. Então, nossa cabeça está ali, não para, e eu analisando o radar, né? Então, assim, é muito mais concentrado, é foco, né? Depois que vem as histórias, que vem avaliar os impactos, né? Fazer tudo aquilo que eu falei previamente, né? Elas estão fazendo tudo, estudando tudo isso para entender como é o impacto desses furacões na sociedade, né? E é impressionante como não só a vida animal, como a vida humana muda muito, né? A reação das pessoas é inacreditável. Muitas riem sem parar, eu vi de tudo. Outras choram, outras cantam, outras ficam perambulando pelas ruas, outras não ficam à vontade, né? Assim, a reação humana é muito. Cada um reage de um jeito, né? Inclusive, uma das nossas preocupações recolhendo os equipamentos é a gente ficar de olho, porque às vezes o pessoal quer se proteger, quer proteger a propriedade, acha que a gente está invadindo, né? Não sabe o que a gente está fazendo ali e a gente pode levar tiro, né? Sim, isso uma coisa que a gente toma cuidado, né? Se a gente passa por alguma propriedade, a pessoa não sabe se a gente está ali para roubar, para se aproveitar da situação. Então a gente também tem que ficar em alerta sobre isso também. É um perigo real, tá? Então tudo que envolve esse trabalho que demora dias e dias de monitoramento, de registro dos furacões, é toda uma história que cada um é diferente, cada um numa região, cada um impacta de um jeito. Então todo furacão a gente tem sempre alguma história para contar, alguma coisa para aprender, né? Bom, é isso então, fechou, galera. Muito obrigado, Marcel, pela sua participação. E para você que ficou até o fim escutando o podcast, muito obrigado mesmo. Semanalmente a gente tem episódios aí a serem lançados, né, nas plataformas digitais, e você vai poder estar adquirindo um pouco aí de ciência, né, um pouco de cultura. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.